E hoje eu quero compartilhar com vocês 5 museus que são totalmente de graça aqui na Alemanha. Então fique aqui para conferir. Olá gente, sou a Adriana do canal Vivendo na Europa e hoje eu quero compartilhar com vocês 5 dicas de museus que são totalmente de graça aqui na Alemanha, em Berlim. Você pode visitar todos eles e se embora. Só entra no site para dar uma conferida nos horários de funcionamento, porque geralmente alguns às vezes não funcionam aos domingos, outros nas segundas, ou o horário é bem diferente, até meio-dia, enfim. Aí tem aqueles aspectos lá, porque aqui os horários são bem assim loucos, né? Então você confere lá o horário certinho, né? Direitinho. Aí você faz o termin, entra no site, vou deixar todos os links, os 5 dos museus na descrição do vídeo para que você possa entrar e fazer o seu agendamento. Você só faz o agendamento e é totalmente de graça, você só chega lá na horinha e faz seu vidinho, vai fazer a sua leiturinha e pronto. Outro ponto específico é que agora aqui tem o Museu Sonntag, que é todo primeiro domingo de cada mês. Os museus são de graça. Aí uma semana antes o site fica liberado para você escolher uma gama de museus que eles estão liberados para serem de graça. Você faz lá o seu agendamento, coloca lá o seu horário e vai. Mas independente desse site, esses museus que eu vou falar agora, eles são de graça. Independente desse site que você esperar até o final do mês, vai para o outro mês e apenas um domingo ao mês. Não, é independente, você pode ir visitar de graça, belezinha? Então vamos pro primeiro deles. O Museu dos Judeus é um museu incrível, minha gente. É um museu bem significativo, naturalmente, né? Ele passou por umas reformas recentemente e deu uma ampliada nos seus aspectos, né? Colocaram mais exposições, mais coisas. Tinha algumas partezinhas que quando eu fui ainda estava fechada, mas eu não sei se ainda tá, né? Mas assim, independente dessa parte estar fechada ou não, o museu, ele é incrível, ele é muito grande, então vale a pena você marcar um agendamento para ir, né? Esse museu, ele é também o maior museu judaico da Europa e suas exposições permanentes mostram ao visitante 2 milênios de história judaico-alemã, a relação entre judeus e não judeus, assim como os altos e baixos dessa relação. Então, o museu, ele tem uma gama de história, assim como todos os museus, né? Você tem que estar disposto a bater perna, literalmente, né? Andar, a ler tudo, a visitar, mas o museu, assim, é incrível, cada aspecto, cada andar, porque ele tem um andar assim, até a escadaria com andar e os negocinhos lá que tem assim, que eu não vou soltar os spoilers, mas tem o seu significado. Então antes de ir é bom você dar uma pesquisadazinha só para ter uma noção geral da história e naturalmente lá vai ter muita coisa para ler, mas você não necessariamente vai ler tudo, né, certo? Mas é bom você ir já com um apanhado de informações caso você queira já ir um pouquinho informado do que você pode encontrar nesse museu. Mas ele é muito significativo, né? Tem uma sala lá que você entra, que você pisa em cima de uns tablados de ferro, alguma coisa assim, né? Eles são bem representativos, bem significativos, bem importantes. Então, eu aconselho demais você ir para esse museu, porque ele é super interessante. O Museu dos Aliados. Minha gente, é um museu também incrível. Ele é dividido em 2 prédios, né? O primeiro prédio, assim que você entra, você vai encontrar vários artefatos, carros, roupas, acessórios, livros, tudo escrito. Você vai encontrar vários itens. Tudo que você imaginar de um museu, você vai encontrar lá. E do outro lado, aí tem um pátio que vai ter um avião. Você entra dentro do avião, você só se pode entrar dentro, né? Você entra no avião e você dá aquele tourzinho. Naturalmente as bancadas foram tiradas e colocaram umas cadeirazinhas assim, mas você passeia por ela e tal. Dá pra ver o cockpit da frente, assim, tudo bem bonitinho. Só que as coisas estão desmontadas, desarmadas, né? Não funcionam e você não consegue sentar lá no cockpit. Então,
você dá uma olhadinha só, faz aquele vidinho, filma, tira foto, sim, que pode. E do outro lado, que é o prédio, fica no mesmo lugar, se você dá uma cruzada assim no pátio, tem ao outro lado da exposição, né? Tudo como aconteceu, como foi a questão da ponte aérea aqui, Berlim com os aliados. E aquela história toda lá que vocês sabem, né? Também tem carros sem uniformes, tem um túnel que foi achado, né? Então eu não vou contar mais spoilers para vocês poderem ir e dar uma lida e uma visitada. Assim, o museu é extremamente grande e incrível, né? E não tem muita gente. Pelo menos quando a gente foi e deu uma visitada lá, não tinha muita gente, porque ele não fica tão perto de coisas estratégicas, de pontos turísticos assim. Então eu acho que ele é bem bom para quem não gosta de estar naquele meio do fuzuê, de estar nessas coisas de muita gente, né? Então ele é ótimo para você fazer esse passeio. O Museu dos Aliados é um museu em Berlim. Ele documenta o compromisso e o papel dos aliados ocidentais na República Federal da Alemanha e Berlim Ocidental, de 1945 a 1904, e sua contribuição para a liberdade de Berlim. Eles incluíam as potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, também conhecido como as potências ocidentais. Então vale também muito a pena você marcar um termin, né? Como eles chamam aqui, termin, que tudo é um termin. E pronto, chega lá, só apresenta a sua identidade e o papelzinho que você marcou e entra e vai ser feliz lá. E ele é bem interessante, muito bom, dá pra tirar várias fotos bem interessantes. Tem uma torre de vigia também lá, original, que você pode visitar. E é só sucesso, tem muitas coisas, tudo praticamente é tudo original, né? Então tem algumas representações, mas o museu é extremamente importante nessa questão da Segunda Guerra e tudo mais. A cadeia aqui em Schöneberg, que fica bem pertinho da minha casa, sim, é um porão de um prédio que passou a ser utilizado como uma prisão, uma cadeia. Ela não é muito grande e sim, é de graça, não precisa de agendamento, você só chega lá e vai, né? Não tem ninguém, né? Das 2 vezes que eu fui, não tinha ninguém. E ela não tem nada físico assim, né? Tem umas inscrições na parede e tem história também ao redor dentro das salas, né? Não é muito grande, é uma visita bem rápida, então dá pra você fazer outros tipos de visita no mesmo dia, né? Não precisa deixar esse dia só pra fazer isso, porque ela é pequena, então relativamente dá pra você até ler tudo também, que não tem tanta coisa escrita assim nas paredes. Mas é uma visita interessante e de graça, que você não precisa de agendamento, você só chega lá e vai. Ao longo de 1933, cerca de 500 pessoas cujos nomes são conhecidos hoje foram detidas na prisão de Papestrasse S.A. O número de casos não notificados é provavelmente muito maior. Cerca de 30 deles morreram como resultado de abuso ou suas consequências. Então, tem lá os relatos, tem falando sobre várias coisas, eram presos políticos, outros não eram presos políticos, enfim. Tem uma gama de história lá, então vale a pena também conferir. E é um passeio bem curtinho que dá pra você checar ele e mais outro no mesmo dia até. O Museu Russo Karlshorst, ele é um museu que fica eu acho, da minha casa aqui de Schöneberg, fica um pouquinho meio longinho, né? Eu acho. Passou 30 minutos, pra mim já é longinho. Mas vale a pena conferir, também não tinha muita gente. Não sei se é porque o dia não tava tão, sei lá, enfim, era final de semana. Eu fui e não tinha muita gente. E ele é enorme, o museu também. Eu achava que o museu era tão pequeno. Mas aqui tem muito museu, né, minha gente? Então esses são os 5 que você pode ir de graça. Esse museu a gente fez o agendamento, mas quando chegou na hora o homem nem pediu. Mas enfim, é bom você verificar o site e nesse você faça sim o seu agendamento pra entrar lá, né? Nesse museu, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim em 8 de maio de 1945, com rendição incondicional, né? Onde foi assinado esse museu, relativamente tem uma sala lá bem grande, né? Bem conservada e literalmente tá quase do mesmo jeito que era antes, né? Em 1945, tipo os móveis e tudo mais. Onde foi assinada a rendição incondicional da Alemanha logo após o suicídio de Hitler. Então, ali foi assinado a rendição da Alemanha e assim dando fim
a Segunda Guerra Mundial, né? Então eles conseguiram não, né? Eles mantiveram o prédio do mesmo jeito que tá, e tem lá várias outras coisas, várias outras histórias, vários outros as coisas que aconteceram durante a Segunda Guerra, né? Então a história está completamente lá. E você pode ir lá e fazer a sua ronda, fazer os seus vidinhos lá também pode. Então é bem interessante, fica um pouquinho mais distante, também não fica bem estratégico a outros pontos turísticos. E também tem uma parte externa, né, onde fica uns tanques, uns carros de guerra bem antigos assim. Não tem tantos, acho que tem uns 8 ou 10, talvez. Mas assim, é uma parte aberta fora, né? Então você pode visitar depois que você for, depois que você entrar, né? Eu indico fazer isso, né? Depois que você entrar, porque o museu é um pouquinho grande, tem muita coisa lá pra você ver, pra você ler, muitos vídeos também pra você ver. Então é bem interessante e carregado de história, né? Pra você que gosta, ou pra você também que não gosta, né? Pra ler um pouquinho, pra ficar sabendo das coisinhas, é bem importante você fazer essa visita. E por último, e não menos importante, tem o Museu do Futuro. O Museu do Futuro também é de graça e também tá naquele Museu Zontag lá no sitezinho que você pode fazer seu agendamento, né? Na realidade, eu fui pelo esse Museu Zontag, que eu marquei lá e fui, mas ele é de graça sem você precisar fazer seu agendamento, né? O museu, ele é repleto de coisas assim, tem várias coisas tecnológicas, tem um robozinho lá que fala, tem uma geladeira que fala, você pega uma pulseirinha pra você interagir com algumas coisas que tem lá, né? Fazer uns desenhos, fazer umas coisas lá, bem interessante. Você pega lá na frente e no final, porque em cima você vai subindo, né? Aí tem umas placas solares em cima. E depois quando você vai embora, você devolve a pulseirazinha dentro de um buraquinho que tem lá e ganha um cartãozinho. Pronto, é a função da pulseira, você devolve no final. Mas o museu é bem interativo, fica mostrando como as casas de futuro provavelmente irão ser algumas suposições da realidade, né? Como, tipo, alimentos, como é que é a questão que a gente vai poder alimentar-se no futuro, essa questão toda que sempre é debatida desde de sempre, né? E hoje mais agressivamente. Mas essa questão toda é abordada assim, umas coisas que tem lá, e tem umas coisas lá penduradas, bem interessante. E eu achei bem legal o museu. E ele não é tão grande assim. Quando eu fui tinha relativamente um pouquinho de gente, mas ele é de graça. Então só é você fazer seu agendamento e chegar lá na horinha e fazer o seu passeio que tá belezinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, essas dicas de 5 museus de graça que você pode ir e visitar sem nenhum problema aqui na Alemanha. Então, mande pros seus amigos e pros seus inimigos e até a próxima. Tchau!